poucos, né? Mas, para além do golpe contra a presidenta Dilma, eu quero falar do golpe, né, contra a política educacional, né? Mas eu acho que nós precisamos estar atentos à pauta que está tramitando no Congresso, que diz respeito ao financiamento e à educação. E o que a gente está vivendo hoje é uma proposta do Congresso Nacional de não só, né, estão tirando o pré-sal da exploração da Petrobras, estão mexendo no regime de partilha, mas eles estão desvinculando os 25% e os 18% para o orçamento da educação. Então eu falo que a gente vive então um momento tenso. Por que tenso? Porque é um momento em que se acirra uma disputa entre quem tem uma visão da educação como direito e quem tem uma visão da educação como mercadoria, como mercado, né? Como um produto a ser vendido, né? A ser privatizado. E penso que nós, trabalhadores, educadores das escolas públicas, teremos que fazer esse debate e disputar esse ideal. Secretária, nós estamos em ano eleitoral municipal, estamos num clima de golpismo aí no país. Queria saber da secretária como a senhora vê o Estado como uma ponte entre o Estado, o município e a União para o sonho constitucional da escola integrada no Brasil. Bom, eu posso falar mais como professora, educadora, militante da educação integral, antes de secretária, porque tem anos que a gente defende, primeiro, a ideia do direito à educação, a garantia da educação para todos. Nós aprovamos um Plano Nacional de Educação que tem metas para a inclusão de crianças na educação infantil, universalizar o atendimento de 4 a 5 anos, universalizar o atendimento para os jovens de 15 a 17. E nas metas do Plano Nacional, nós também temos metas relativas a financiamento da educação. Então, eu vejo o momento atual com bastante preocupação, porque nós temos tramitando hoje no Congresso Nacional propostas de emendas constitucionais e projetos de lei complementar que tratam de, por exemplo, vinculação, né, da renegociação da dívida do Estado, a não realização de concursos públicos, por exemplo, né, propostas que prevêem a desvinculação das receitas orçamentárias da União, de estados e municípios para a educação, né, propostas e projetos que estão em tramitação que tratam da flexibilização, eu vou dizer assim, mas na verdade é do desmantelamento dos direitos trabalhistas, quando pensa a ampliação da idade para aposentadoria e também quando rompe, por exemplo, ontem foi votado em primeiro turno acabar com o 13º. Então, na verdade, a gente está vendo um ataque muito forte, né, aos direitos trabalhistas, mas esses ataques eles impactarão fortemente o direito de crianças e adolescentes à educação. Ricardo, como superintendente de ensino, qual que é a importância da gestão Macaé até agora? Qual foi a importância da gestão Macaé aqui no estado, na nossa superintendência regional? Eu acredito, Henrique, que a educação mineira está num processo de muito ganho pedagógico, né, no momento em que o foco da Secretaria de Estado é trocar a roda do carro com o carro em movimento mesmo, focar no aluno, onde ele tenha todas as oportunidades, onde nós queremos assegurar uma educação para todos, onde a diversidade seja realmente oportunizada nas escolas, onde a aprendizagem seja para todos os alunos, onde o nosso foco esteja na real aprendizagem de todos os alunos, onde nós possamos centralizar forças no dia a dia da escola, no chão da escola, né, com uma gestão que se preocupa com o profissional, que se preocupa com a condição mínima de trabalho, que se preocupa com o dia a dia dos estudantes, com os anseios. A volta do ensino médio noturno, essa retomada, essa busca do crescimento vem mostrando isso. O sucesso da disciplina, da diversidade, o mundo do trabalho vem nos acenando que estamos no caminho certo, que é preciso repensar, que é preciso dar oportunidades, que é preciso ouvir os estudantes, que é preciso mostrar a eles que é possível ter um projeto de vida, que a educação é o grande caminho. Eu acredito que a proximidade da secretária com as regionais, inclusive nesse momento aproveitar
para agradecer a presença dela na regional, já é esse aceno de uma gestão próximo da comunidade. É muito importante nesse momento ressaltar que com a vinda da secretária ela fez apenas uma exigência: quer encontrar com pais, quer encontrar com alunos, eu quero conversar com as pessoas que realmente são protagonistas do processo ensino-aprendizagem e ter na nossa gestão uma secretária que aproxima da comunidade escolar, que acredita no potencial de cada escola e que não mede esforço para que a escola aconteça na totalidade, com foco no aluno. Isso para nós já é um grande diferencial. Agradeço a vocês pela acolhida. Uma acolhida linda, as crianças foram me receber lá fora. Coisa mais fofa. Muito bonitinho, né? Verdade.